Será que o MXRF11 está dando sopa? Cotado aí a 9,78. Será que é uma boa oportunidade de investir agora? Por que ele está caindo? Bora falar sobre isso no vídeo de hoje. Se está chegando novo no canal, se inscreve. Tem vídeo todos os dias sobre finanças e investimentos para você investir de forma inteligente e ganhar dinheiro, beleza? Olha só, o MXRF11, bom, é inegável, ele é o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores. Em termos de número de cotista, né? Então o fundo atingiu aí um patamar de 1.170.000 cotistas. Em segundo lugar, ou, se eu não me engano, é o HGLG11 ou o XPML11, um dos dois, não tinha nem 500 mil cotistas, né? Então, assim, o MXRF11, sem dúvidas, é um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa. E isso aqui é muito importante, né? Ele entrega um baita de um resultado, né? Então, o MXRF11, ele entrega um baita de um histórico, né? Ele tem um bom histórico. E por conta disso, ele sempre foi negociado muito caro, né? É o que eu costumo falar para todos os meus alunos e pessoas que eu faço consultoria. Nada é tão caro que não possa ficar mais caro, né? Por exemplo, a WEG. A WEG é uma empresa ultra cara que sempre foi cara e possivelmente sempre será cara, porque entrega bom resultado. Sempre entregou resultado, tem um ótimo histórico, né? E só que agora o fundo imobiliário MXRF11 está passando aí por esse cenário meio conturbado, né? Se a gente for pegar nos últimos 12 meses, né? no último ano, de 16 de outubro do ano passado para agora, o fundo já recuou aí cerca de 10%. Então, se a gente for pegar todos os proventos pagos nos últimos 12 meses, meio que está no 0 a 0. Você recebeu uma quantidade de provento e o fundo teve essa desvalorização. Apesar de eu não gostar dessa visão, da gente olhar para as cotas do fundo, né? Porque eu gosto de olhar para fundo imobiliário da seguinte forma, né? Pensa que você compra uma casa. Você comprou lá uma casa que vale 300 mil reais. Aí você comprou essa casa e botou ela para alugar. Tá lá alugada e tá todo mês pagando provento. 2 mil reais, né? Você tá recebendo de aluguel todos os meses 2 mil reais de aluguel. Você não fica todo dia indo numa imobiliária, indo num consultor imobiliário e perguntando, né? Quanto que vale essa minha casa? Você não fica todo dia, toda hora, todo momento querendo saber quanto que vale a sua casa. Porque aquele ali é o teu patrimônio. Então, o patrimônio, apesar de ser importante, o que é mais importante sobre o patrimônio é o quanto ele gera de renda. Então, eu gosto de olhar para os fundos imobiliários dessa forma. Só que os fundos imobiliários, ele tem a questão de ser negociado na bolsa. Então, ele está à mercê do mercado. Ainda mais porque ele não tem formador de mercado para ficar ali controlando o preço dele, né? Cuidando para o preço não escapar muito do valor justo. Então, ele tem como responsabilidade, né? O fundo imobiliário, ele tem essa parte negativa de ser cotado na bolsa. E isso atrapalha demais o desenvolvimento, porque a maior parte dos investidores que investem em fundos imobiliários são pessoas físicas. E automaticamente são mais ansiosas, mais preocupadas. E isso gera o quê? A pessoa, ela vende, começa a vender, o efeito dominó, né? Então, o fundo imobiliário aqui, o MXRF11, como a gente vê, caindo 10%, né? E o que acontece? Por que está caindo? Eu separei aqui alguns motivos, vamos lá. Primeiro, o fundo ele negociava acima do seu valor patrimonial, né? Então ele tinha um histórico, né? Ele chegou a ser cotado a quase R$11, né? Então a gente está falando de 1,13 vezes o seu valor patrimonial, é muita coisa, né? Então o fundo ele negociava acima do seu valor patrimonial por conta desse excelente histórico de entrega de resultado, tá? Então o fundo ele sempre teve um excelente histórico de entrega de resultado, tá? E aí, agora, com essa nova tendência de alta dos juros, então o Banco Central sobe juros na última reunião em 0,25 pontos percentuais, então a taxa Selic sai de 10,5% vai para 10,75% ao ano. Só que existe perspectiva de subir mais 1 ponto percentual nas próximas 2 reuniões. Então, tem mais 2 reuniões até o final do ano. Então, a gente está falando de taxa Selic a 11,75% ao ano. Né? 11,75% ao ano, ou 12,75% ao ano até o final do ano. Então, é uma baita de uma alta. E isso gera o quê? Uma rotação de carteiras. Como eu já disse, grande parte dos investidores, das pessoas que investem, né, em fundos imobiliários, são pessoas físicas. Esses investidores entram no site da corretora, entram lá no site das corretoras que investem, vê lá uma oportunidade de IPCA mais 9, 130% do CDI. O que essas pessoas fazem? Começam a vender os ativos, entre aspas, de risco
e começa a realocar o seu portfólio, né? Os assessores das corretoras começam a ligar, né? Eu tenho vários clientes aqui que fazem consultoria de investimento comigo. Eu sou consultor de investimento CVM e eu atuo de forma independente, sem vínculo com corretora, sem vínculo com banco. Eu tenho alguns clientes que falam, cara, o cara da corretora tá me ligando oferecendo uma debenture aqui, oferecendo um CDB aqui, oferecendo... Então assim, porque eles ganham comissão, né? Então esses investidores que são assessorados por essa galera começam a fazer o quê? Rotação da carteira. Sai desses ativos de risco, porque esses ativos eles são balançados em momentos de risco, né? E começam a realocar para renda fixa. Só que você pode falar, pô Danilo, mas fundo imobiliário de papel não sobe quando a taxa de juros sobe? Sim, e aí a gente entra no terceiro motivo, né? Então aqui o primeiro motivo, a rotação, o segundo motivo, a rotação da carteira, a maior parte são pessoas físicas, quando a taxa de juros começa a subir, surgem várias oportunidades. E aí o quarto motivo é o quê? Composição do portfólio. Então hoje, se a gente for abrir aqui o portfólio do MXRF11, tô aqui com o relatório aberto, ó, portfólio, aqui ó, 64% está em CRI, 10% em fundos imobiliários, são outros fundos, 22% em caixa, muito caixa, e 4% em permutas financeiras. Só que de 100% do book, 70% está em quê? IPCA mais INCC. Não está em CDI. Então, há um ano atrás, mais ou menos, o MXRF11, o gestor do fundo, começou a fazer o quê? Uma mudança de composição de portfólio. Sair da Selic e começar a se expor a IPCA e INCC, que são índices de preço. Ah, ele errou a mão? Tá num time errado? Eu não acho que ele errou a mão, porque existe boas perspectivas de elevação dos juros, né? Então, se a gente colocar aqui o Boletim Focus, que é um relatório do Banco Central que demonstra pra gente qual que é a expectativa do mercado, ó, hoje, foi divulgado inclusive hoje, segunda-feira, a perspectiva é que feche uma inflação de 4,39 para o final do ano. Como a gente sabe que isso aqui sempre tá errado, né? Nunca acerta ali, né, de fato, o bumbum da mosca, a gente tem uma perspectiva, né, no mercado de uma inflação maior, porque o governo está gastando muito e isso influencia, né? Então, tá até aqui, ó, 4,39, certo? Então, assim, o fundo hoje, ele tá com uma exposição no portfólio muito IPCA e INCC. E são índices que tá vindo muito abaixo da expectativa, tá vindo baixo, não tá vindo muito alto, né? Se a gente for olhar aqui no site do Banco Central, quando a gente abre aqui, ó, Banco Central, ó, Bacen. Quando a gente olha no site do Banco Central, quando você entra, você já tem ali o IPCA, né? Fica aqui, ó, inflação. Se a gente for clicar aqui, ó, tela cheia, olha só, a inflação, eu até vou mostrar mais séries para você ver como essa visão, que a inflação, ela não tá subindo muito. A inflação, ela tá mais controlada, né? Para agora, mas a perspectiva é que ela vai subir aqui, ó. Então, ó, a inflação já esteve lá em cima, né, no 2022, deu essa subidinha aqui em 2023, em 2024 ela tá caindo e agora ela tá começando a sinalizar uma alta, né? Então, o fundo, o outro motivo aí para essa queda do fundo é o quê? O fundo ele tem muita exposição em ativos ligados a IPCA e INCC. E aí o que acontece com o fundo, né, IPCA e INCC reduzido, o fundo passa a pagar menos provento. Então, se a gente for olhar aqui no site do Status Invest, tem uma parceria com eles muito bacana. Então, para você que quer fazer análise dos ativos, usa o Status Invest, é muito legal. Ó, olha só o fundo. Então, você tinha aqui em 2023 12 por cota, 12, 11 e agora, ó, caindo de 10 para 9 e perspectiva para cair aí para 0,8, né? Então, por conta dessa composição do portfólio. E por último, captação de R$1 bilhão recentemente. O fundo ele fez uma baita captação e ele tem muito dinheiro em caixa. Então, o fundo ele não está realocando o dinheiro em caixa dele. Mas aí, a pergunta que fica é, Danilo, isso é uma oportunidade ou é uma cilada? Melhor sair desse fundo agora? Então, vamos lá. Primeira coisa, os resultados do MXRF11 ele continuam bons. Então, se a gente for olhar aqui no relatório gerencial, o resultado dele, ó, cadê o resultado do fundo? Tá bem lá em cima, né? Aqui, ó. Então, ó, em agosto, R$41.650.632, tá? Então, um resultado ótimo. Vamos olhar os resultados anteriores, né? Então, vamos pegar aqui, ó, relatório gerencial, ó. Relatório gerencial. Então, em agosto, 41. Em julho, 37. Então, de julho para agosto, já subiu bem. A gente for pegar o outro relatório gerencial, ó. Relatório gerencial aqui, ó. Em junho, que é o de junho, se eu não me engano.
Em junho, 36. Só pô, 36 para 37 para 41. O resultado do fundo não tá ruim. O resultado do fundo tá bom. O fundo tá conseguindo entregar um resultado bom, certo? Só que ele emitiu mais cotas, então tem mais cotas, divide o bolo para mais pessoas e boa parte do dinheiro, né, 22%, tá em caixa do patrimônio. Então, esse dinheiro em caixa não tá gerando rentabilidade. Então, assim, na minha visão, é uma excelente oportunidade de investimento agora no MXRF11. Ainda mais porque já caiu bastante. Não é comum para um fundo imobiliário cair 10% nos últimos... se tiver algum problema, obviamente acontece, mas no caso do MXRF11 não é nenhum problema de gestão, nenhum problema de diligência aqui, de investir errado. É questão mesmo de ciclo do mercado. Né? E ele tem uma boa exposição em índices de preços, IPCA, IGPM. Então, na minha visão, é uma baita oportunidade de investimento, tá? Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, até porque, eu deixei até uma observação aqui, a gente tem que olhar com atenção, né? Atenção, o quê? A fotografia inteira. Quando eu falo olhar a fotografia inteira, eu tô falando do quê? Olhar a tua carteira de investimento. Porque o que a gente mais, né, pessoal, a gente que trabalha com investimentos, que tem escritório de consultoria, professor e tudo mais, o que a gente mais vê são pessoas que se expõem demais. Pô, tem gente que tem 100% da carteira em fundos imobiliários. Eu não teria. Tem várias oportunidades aí, tesouro direto, renda fixa. Mas dentro de fundos imobiliários, tem uma carteira ali com 15 ativos e mais da metade está em MXRF11. Eu também não teria. Então é importante olhar a tua carteira de investimento. Olhando a tua carteira de investimento, a gente consegue reorganizar os ativos, colocar ali os ativos nos lugares certos e conseguimos aí, de fato, então, usufruir ou extrair a melhor rentabilidade, tá? Mas, na minha opinião, se configura uma boa oportunidade de investimento no MXRF11. Precauções que você tem que tomar. Primeiro, ele vai ficar parado nesse patamar ali de 9,70, R$10. Eu não acredito que ele vai se recuperar tão cedo, tá? Ele vai ficar parado nesse patamar, principalmente se o gestor demorar mais. A promessa do gestor é que até o final de outubro ele vai realocar esse portfólio, mas eu acho que é muita grana para realocar assim, né, tão rápido. Então ele vai ficar parado nesse patamar e a rentabilidade dele vai sofrer um pouco porque eu acho que a inflação, o grosso da inflação ainda vai demorar para vir. Pode vir, a gente já está no final do ano, pode vir lá para o começo do ano que vem, talvez. Agora, final do ano dá uma pressão na inflação, né? Final de ano o pessoal consome bastante. Então, assim, pode ser que demore um pouco para recuperar, né? São análises que a gente faz com base em expectativas, pode não se concretizar. Mas eu investiria, tanto que eu estou investindo, estou comprando MXRF, eu estou aproveitando essa queda do mercado agora, tendo uma boa proporção do meu portfólio e tendo essa precaução de que eu não vou ter resultado assim muito rápido com ele, né? Sabendo que ele é um investimento para longo prazo. Agora, se você está com dúvida se faz ou não sentido para você o MXRF11, eu posso analisar o teu portfólio, né? Eu chamo aqui de pronto-socorro dos investimentos. Não é nenhuma consultoria mensal, porque uma consultoria mensal você precisa ter um valor mínimo investido aí de uns R$200 mil. Mas se você tem, por exemplo, 80 mil, 120 mil reais e quer uma análise isenta da sua carteira de investimento, uma análise, alguém que olha para tua carteira, mas que não tem nenhum problema de conflito de interesse com corretora, com comissão de corretora, eu posso fazer isso para você. Eu olho a tua carteira, olho para ela, analiso ela e te dou ali um relatório com um diagnóstico, um parecer e ainda vou sugerir mudanças caso seja necessário. Ó, vende esse ativo, coloca um outro ativo, eu posso fazer isso para você. Eu vou deixar um link fixado no primeiro comentário aqui desse vídeo. Clica nele e me chama no WhatsApp. A gente pode até marcar uma reunião, talvez, para eu te apresentar a proposta do pronto-socorro dos investimentos. E fazendo sentido para você, a gente já muda aí o teu portfólio, a tua carteira de investimento. Combinado? Fez sentido para você essa análise? Faz sentido para você tudo isso que eu falei? Se fez sentido, curte o conteúdo e deixa para mim nos comentários se você está comprando ou vendendo MXRF11. A gente se vê no próximo vídeo. Me segue no Instagram, @DanilãoInvestimentos. A gente se vê no próximo vídeo. Deus te abençoe. Até lá. Tchau, tchau.